Minha mãe teve o maior ataque quando eu não dei ao meu filho o nome que ela queria que eu desse. Tenho outra história sobre minha mãe para compartilhar. Este aconteceu há cerca de 14 anos. Eu, então com 21 anos, e minha esposa, então com 22 anos, ficamos felizes em anunciar que estávamos esperando nosso primeiro filho. Estávamos tentando há algum tempo e o médico da esposa havia informado que ela tinha algumas complicações que tornariam muito difícil para ela conceber. Não me lembro qual era o problema, mas não era impossível, apenas difícil. Nós basicamente desistimos de tentar, estávamos apenas curtindo nossas vidas juntos e tendo a esperança de que isso pudesse acontecer um dia. E aconteceu. Nós dois estávamos muito felizes e apavorados. Nada é tão real quanto descobrir que você está esperando o filho número 1 e pode ser muito para absorver de uma só vez. Todo mundo está animado, parabéns, primeiro neto dos meus pais, etc. Meu pai era provavelmente o mais saudável que eu já tinha visto ou ouvido quando lhe contamos a notícia. Minha mãe também estava nas nuvens. Inicialmente. Após os primeiros meses, começamos realmente a tentar caçar nomes. Já havíamos considerado e rejeitado a ideia de nomear nosso filho com o nome de qualquer membro da família, simplesmente não estávamos interessados nisso. Ambos subscrevemos a ideia de que o som de um nome é importante, o teu nome é a primeira impressão que as pessoas vão ter de ti, antes mesmo de te olharem nos olhos já podem ter uma opinião sobre ti, e queríamos que fosse uma boa. Não vou dar detalhes sobre qual nome escolhemos ou quais nomes rejeitamos, não estou tentando criticar o nome de ninguém e acho, agora, que as ações são muito mais importantes do que como um nome soa. Quando contamos às famílias como havíamos decidido chamá-lo, uma pessoa se ofendeu com nossa escolha. Claro, minha mãe. Segundo minha mãe, pelo menos uma pessoa em cada geração precisa ter o nome. É o nome da família, ela praticamente lamentou para mim quando eu não me mexi. É o mesmo nome que eu dei a você. Só para constar, não gosto do meu primeiro nome e nunca sou chamado por ele. Sou chamado principalmente por apelidos ou pelo meu sobrenome, nunca pelo primeiro. Eu não odeio isso, só não sinto que combina comigo ou com minha personalidade. Não é um nome bobo ou arcaico, apenas não para mim. Tornou-se uma coisa e tanto, não consigo me lembrar de tudo que ela disse, mas basta dizer que éramos os maiores traidores da família e estávamos destruindo a tradição. Ela culpou minha esposa, dizendo que ela havia feito uma lavagem cerebral em mim e tudo mais. Fui eu que inventei o nome que acabamos dando a ele. Bem, conversei com minha avó e ela disse que o nome não era bem o nome, era o nome do marido dela, e ela deu o mesmo nome a um de seus filhos. Minha mãe me deu esse nome e decidiu que era tradição. Tivemos vários meses sem contato depois disso, porque, francamente, não queríamos lidar com o BS dela. Pais autorizados me processam depois que eu trouxe o filho deles de volta. Foi em março de 2022, quando uma cidade próxima comemorou que eles foram rotulados como cidades de comércio justo. Eu me diverti, ganhei algum dinheiro e vi uma pequena barraca de comida asiática, porque minha cozinha favorita é asiático. Eu fiquei lá na fila e já estava ansioso pelo meu ramen quando de repente um garotinho correu para minha perna, chorando histericamente. Eu disse ao garoto: "Uau, você tem que tomar cuidado por onde corre." Aquele garoto estava chorando tanto. Quando ela respondeu que eu só conseguia distinguir as palavras perdido e paz, tentando juntar as peças que me foram dadas, perguntei a ela: "Você perdeu seus pais?" Ela sentiu. Agora minha prioridade número 1 era encontrar os pais dela. Demorou um pouco, mas acabamos encontrando os pais. A criança correu até eles, chorando de alívio. O pai dela imediatamente veio até mim e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me deu um soco no olho direito, gritando: "Quem é você para tocar na minha filha, seu sequestrador maldito? Vou chamar a polícia." Então eu respondi: "Espere um minuto, seu filho correu para minha perna chorando rios, então eu estava procurando por você." Ele me chamou de mentiroso e esperou a polícia. Meu olho ficou azul por sinal. A polícia veio e eu expliquei minha situação, eles me levaram para a delegacia e lá chamaram meus pais para me buscar lá. Meus pais assinaram os papéis necessários e eu, ao sair da estação, tive que explicar isso para meus pais super bravos. Depois disso voltei para a barraca de comida asiática. O cara na frente do wok me reconheceu novamente, me vendo com um olho azul.
Ele me deu uma tigela de ramen grátis. Pelo menos alguém é gentil, eu disse, e nós deu boas risadas. Um pouco depois, recebi uma carta do tribunal dizendo que devo comparecer ao tribunal em setembro, por causa dos pés. Ganhei a causa, com o advogado de confiança do meu pai, mas o infeliz destino daquela criança. Em agosto, ela se afogou em uma piscina. Foi muito triste e horrível, pobre criança. Isso não causou uma boa impressão ao juiz para eles e esse foi outro fator pelo qual ganhei o caso. Minha mãe teve o maior ataque quando eu não dei ao meu filho o nome que ela queria que eu desse. Lembro-me de que alguns meses atrás eu estava em um ônibus indo para um programa que frequento. Eu entrei no ônibus e aí vejo duas mães. Uma delas parece ter um bebê recém-nascido em um carrinho de bebê. O bebê estava dormindo profundamente. A outra mãe, por outro lado, é uma que eu já vi antes, com uma criança muito zangada, talvez por volta de 5 ou 6 anos, que está super ansiosa para começar a tentar atacar as pessoas. Estou sentado, cuidando da minha vida. Vejo que a criança está olhando para o bebê. Pensei que talvez nada fosse acontecer. Como eu estava errado! De repente, ouço um baque alto, olho para cima e vejo que o garoto deu um tapa no rosto do bebê aleatoriamente sem nenhum motivo. O bebê começa a chorar. A mãe do bebê gritou com a criança. A mãe da criança que deu um tapa no bebê então se levanta da cadeira e vai direto para o rosto da outra mãe e começa a gritar com ela, dizendo que ela não tem o direito de dizer ao filho o que fazer. Algumas discussões aconteceram e então a mãe da criança que bateu no bebê ameaçou dar um soco na cara da outra mãe por repreender seu filho. A mãe então diz que aparentemente disciplinar seu filho e dizer a ele o que não fazer é, na verdade, prejudicial ao seu desenvolvimento. Eu já vi aquela mãe e seu filho antes, e parece que o comportamento da criança realmente piorou muito desde a última vez. Ela absolutamente cheira direito porque defende seu filho, na verdade, prejudicando fisicamente os outros e afirmando que a culpa é de todos os outros. Meu pai quer que eu cuide dos filhos da namorada dele. Para encurtar a história, meu pai nunca foi um bom pai para mim ou para minha irmã. Ele mora em um estado diferente e meus pais se divorciaram quando eu era bebê. Quando visitávamos no Natal e nas poucas épocas do ano, era um inferno na terra. Tenho muito ressentimento em relação a ele pela maneira como ele nunca esteve presente para mim ou para minha irmã. Quando estava, era abusivo. Não falo com ele com frequência, não ligo para ele e ele não me liga. Ontem me formei no colégio, foi meu último dia, então falei com ele. Depois de anos de não vou dar em nada, ele me deu os parabéns uma vez, mas passou a dizer que os filhos da namorada brigam demais, têm autismo e gritam muito. Ele disse que pagaria minha passagem de avião para me mudar para a casa da namorada dele, cuidar dos filhos dela para que ela não ficasse tão estressada. Eu respondi com Gui quanto ao meu futuro. Ele continuou dizendo, você levou em consideração o futuro de todos os outros? Acabei de desligar na cara dele depois disso, estava rangendo os dentes de raiva. Ele nunca estava lá para seus próprios filhos, eu e minha irmã costumávamos brigar o tempo todo e ele disse, não é problema meu. Estou genuinamente em choque por saber que ele era egoísta, mas até esse ponto? Eu quero dizer a ele para se fuder, mas ele paga muito pouco pensão alimentícia que nós vivemos. O pai autorizado abandona seus filhos no parque. Faço parte de um grupo de amigos que se reúne semanalmente no parque local para que nossos filhos educados em casa possam sair de casa, socializar e conversar com outros pais IRL. É um parque público, então vemos mais do que apenas nosso grupo lá. Hoje a mamãe titulada, e suas amigas também estiveram no parque. Deixa sua criança em idade pré-escolar brincar no parquinho e coloca seu bebê, menos de 2 anos, em um balanço infantil, balança algumas vezes e depois sai para sentar no banco para conversar com sua amiga. Seu filho no balanço finalmente para de balançar e olha em sua direção, completamente confuso. Seu pré-escolar finalmente veio em direção ao nosso grupo, no lado oposto do parque de onde sua mãe estava sentada, pegando todas as bebidas disponíveis, tentando beber e tentando tocar o violão da filha do meu amigo. Por fim, outro amigo pegou a menina pela mão e disse, sinto muito, não podemos permitir que você faça isso, e a levou até a mãe. Não sei o que ela disse à mãe, mas eles foram embora. Eu realmente não me importo.
Cansei dessa idade e não vou assistir crianças de um completo estranho. Gostou do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal. Veja mais relatos clicando em algum desses vídeos.